No coração da Amazônia, entre os rios que serpentiam como veias pulsantes da floresta, erguia-se a pequena cidade de Porto das Águas, conhecida por suas famílias tradicionais e pela riqueza gerada pela extração da borracha. Era o ano de 1912, e a elite local vivia como pequena nobreza em casarões de arquitetura europeia, enquanto mantinha costumes rígidos e preconceituosos. Helena Vasconcelos era filha do homem mais rico da região, Augusto Vasconcelos, dono de vastos seringais. Aos 28 anos, Helena carregava o peso não apenas de seu corpo avantajado, mas também das expectativas de uma sociedade que a rejeitava. Com seus 130 quilos, ela era alvo constante de humilhações disfarçadas de preocupação. É pelo seu bem, minha filha, dizia sua mãe quando a impedia de comparecer a eventos sociais. Seu pai, por sua vez, tratava a filha como uma vergonha familiar, um problema a ser escondido. Formada em literatura na Europa, Helena possuía uma inteligência aguçada e sensibilidade que poucos reconheciam. Sua biblioteca pessoal era seu refúgio, onde viajava por mundos que a aceitavam como era. Mas não importava quão culta ou gentil fosse, a sociedade de Porto das Águas só enxergava seu corpo como um defeito imperdoável. Tudo mudou quando Augusto, após mais uma tentativa frustrada de arranjar um casamento para Helena, decidiu tomar uma medida drástica. Em uma noite de festa na mansão dos Vasconcelos, onde Helena foi proibida de descer para não constranger os convidados, seu pai subiu até seu quarto com o rosto vermelho pelo excesso de champanhe. Helena estava sentada junto à janela, observando as luzes da festa no jardim, quando seu pai entrou sem bater. O olhar dele era uma mistura de decepção e determinação. Já tomei minha decisão. Você irá para a aldeia dos Tupinambás amanhã. Se nenhum homem civilizado a quer, quem sabe um selvagem a aceite. Helena sentiu o chão desabar. As histórias que circulavam sobre os indígenas eram terríveis, repletas de preconceitos e mentiras. Sua mãe, ao saber da decisão, apenas chorou em silêncio, incapaz de enfrentar o marido. Os poucos empregados que tinham afeto por Helena ficaram horrorizados, mas ninguém ousou desafiar Augusto Vasconcelos. Na manhã seguinte, sob um céu cinzento que parecia pressentir a injustiça, Helena foi colocada em um barco com apenas 2 malas, uma com roupas e outra com seus livros mais queridos. O barqueiro, um caboclo chamado Sebastião, olhava-a com uma mistura de pena e curiosidade. A viagem pelo rio durou 3 dias. Helena, que nunca havia se afastado do conforto da mansão, enfrentava agora insetos, calor sufocante e a umidade que parecia penetrar em seus ossos. Mas, curiosamente, em vez de desespero, ela começou a sentir uma estranha libertação. Longe dos olhares de reprovação, ela respirava mais facilmente. No 3º dia, Sebastião apontou para uma clareira às margens do rio. É ali, senhora. A aldeia Tupinambá está a alguns minutos de caminhada por aquela trilha. Helena engoliu em seco. O medo retornou com força total, mas ela não tinha escolha. Sebastião ajudou-a a desembarcar e carregou suas malas até a entrada da trilha. A senhora vai ficar bem, disse ele, não muito convencido de suas próprias palavras. O cacique foi avisado. Alguém virá buscá-la. Helena ficou ali, sozinha com suas malas, observando o barco partir. O som da floresta a envolvia, pássaros, insetos, o vento nas folhas das árvores gigantescas. Ela nunca havia se sentido tão pequena e vulnerável. Depois de quase 1 hora de espera, Helena percebeu uma figura emergindo da trilha. Era um homem alto, de pele bronzeada pelo sol, com cabelos negros que caíam até os ombros. Seu corpo era forte, musculoso, mas o que mais chamou a atenção de Helena foram seus olhos, profundos, observadores, sem o julgamento que ela estava acostumada a ver. O homem aproximou-se em silêncio. Ele vestia apenas uma tanga tradicional e carregava um arco nas costas. Parou a alguns passos de Helena e a observou por um longo momento. Ela esperava ver nojo, rejeição ou mesmo zombaria em seu rosto, mas não havia nada disso, apenas uma curiosidade tranquila. Finalmente, ele falou em um português surpreendentemente claro: sou o Birajara. Vim buscá-la. Sem esperar resposta, ele pegou as 2 malas com facilidade e fez um gesto para que ela o seguisse. A caminhada pela trilha foi difícil para Helena. Seu corpo não estava acostumado àquele tipo de esforço, e logo ela estava ofegante, com o rosto vermelho de exaustão. O Birajara percebeu e reduziu o passo, adaptando-se ao ritmo dela sem demonstrar impaciência. Ocasionalmente, ele parava, apontava para uma planta ou um pássaro e dizia o nome em sua língua nativa. Quando finalmente chegaram à aldeia, Helena estava preparada para olhares curiosos e hostis. Para sua surpresa,
As pessoas apenas a observaram brevemente antes de voltarem aos seus afazeres. Crianças corriam livremente, mulheres trabalhavam em artesanatos, homens retornavam da caça. A vida seguia seu curso natural. Ubirajara conduziu-a até uma pequena cabana afastada das demais. Esta será sua casa, ele disse simplesmente. O interior era modesto, mas limpo, um jiral coberto com esteiras de palha servia de cama. Havia alguns utensílios básicos, surpreendentemente, uma mesa rústica com um banco. Helena ficou confusa. Onde está sua família? Sua esposa? Ubirajara olhou diretamente. Não tenho esposa. Vivo sozinho. Mas, meu pai me enviou para ser. Helena não conseguiu completar a frase, envergonhada demais pela implicação. O rosto de Ubirajara permaneceu impassível. Seu pai ofereceu presentes à aldeia em troca de alguém que a aceitasse. O cacique me perguntou se eu concordava. Eu disse sim. Por quê? A pergunta escapou antes que Helena pudesse contê-la. Ubirajara ficou em silêncio por um momento, como se pesasse suas palavras. Porque também sei o que é ser rejeitado pelos seus. Com isso, ele saiu, deixando Helena sozinha com seus pensamentos e medos. Nos dias que se seguiram, Helena esperava que Ubirajara exigisse algo dela, seu corpo, serviços, submissão. Mas ele não exigia nada. Trazia-lhe comida, ensinava-lhe palavras em sua língua, mostrava-lhe como sobreviver na floresta, tudo com uma paciência silenciosa que Helena nunca havia experimentado. Aos poucos, ela descobriu a história dele. Ubirajara era filho de uma indígena com um seringueiro que abandonara a mãe assim que soube da gravidez. Cresceu entre dois mundos, nunca pertencendo totalmente a nenhum deles. Sua mãe morrera quando ele tinha 12 anos, e o resto da aldeia o aceitava, mas sempre como meio-sangue, o diferente. Um mês se passou, e Helena percebeu mudanças em si mesma. Seu corpo, antes prisioneiro de espartilhos e julgamentos, movia-se agora com mais liberdade. Sua pele, exposta ao sol da Amazônia, ganhava um tom dourado. Seus cabelos, antes rigorosamente presos, caíam soltos pelos ombros. Mais importante, ela começava a ver sua própria força, carregava água, ajudava na colheita de frutas, aprendia a tecer cestos com as mulheres da aldeia. Uma tarde, enquanto Helena descansava à beira do rio após ajudar na colheita de mandioca, Ubirajara aproximou-se silenciosamente e sentou-se ao seu lado. Por vários minutos, ficaram assim, apenas observando a água correr. Então, sem olhar para ela, ele disse, você tem olhos que veem longe. Helena virou-se, surpresa. O que quer dizer? Seus olhos. Quando chegou, olhavam para dentro, cheios de dor. Agora olham para fora, veem a beleza ao redor. É bom. As palavras simples tocaram Helena profundamente. Era a primeira vez que alguém notava algo nela além de seu peso, além de sua aparência. Na sua cultura, continuou Ubirajara, julgam as pessoas pelo corpo. Na minha, julgamos pelo espírito. Ele finalmente virou-se para encará-la. Seu espírito é forte, Helena. Mais forte do que você sabe. Aquela conversa marcou uma mudança na relação deles. Helena começou a notar pequenos gestos de Ubirajara, como ele sempre trazia as frutas mais doces para ela, como construiu prateleiras em sua cabana para seus livros, como seus olhos a seguiam quando pensava que ela não estava olhando. 6 meses se passaram. Helena, que nunca havia experimentado a aceitação, começava a florescer sob o olhar respeitoso de Ubirajara e da comunidade que lentamente a integrava. Seu corpo continuava volumoso, mas agora ela o carregava com uma dignidade que vinha de dentro. Numa noite de lua cheia, enquanto toda a aldeia celebrava a colheita com danças e cantos, Ubirajara convidou Helena para um passeio. Ele a levou até uma pequena clareira onde flores noturnas desabrochavam sob a luz prateada. Ali, sob o céu estrelado da Amazônia, Ubirajara segurou as mãos de Helena, e pela primeira vez, falou sobre seus sentimentos. Meu povo acredita que cada pessoa tem uma metade que completa a sua alma. Eu sempre me senti incompleto, dividido entre 2 mundos. Até você chegar. Ele tocou o rosto de Helena com delicadeza. Seu pai a enviou como castigo, mas para mim, você foi um presente dos deuses. Helena sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ninguém jamais havia falado assim com ela, como se fosse preciosa, desejada. Tenho medo, ela confessou. Medo de que um dia você olhe para mim e veja o que todos sempre viram, alguém que não merece ser amada. Ubirajara sorriu suavemente. Eu vejo você, Helena. Não apenas seu corpo, mas seu coração, sua mente, sua força.
E o que vejo é mais belo do que qualquer coisa que já conheci. Naquela noite, sob o testemunho silencioso das estrelas, Helena entregou-se ao Ubirajara não por obrigação ou submissão, mas por escolha e desejo. Foi a primeira vez que ela experimentou o amor físico sem vergonha, sem sentir que estava sendo tolerada por piedade. As mãos de Ubirajara exploraram seu corpo com reverência, como se tocassem algo sagrado. Os anos se passaram. Helena nunca mais voltou para a mansão de seu pai. Quando Augusto Vasconcelos morreu, 3 anos depois de enviá-la para a aldeia, Helena herdou metade de sua fortuna, para espanto da sociedade de Porto das Águas. Com esse dinheiro, ela poderia ter retornado à civilização, comprado um casarão, contratado servos. Em vez disso, ela investiu na criação de uma comunidade às margens do rio, a meio caminho entre a aldeia e a cidade. Aos poucos, essa comunidade tornou-se um refúgio para mulheres rejeitadas por suas famílias, jovens grávidas fora do casamento, viúvas sem recursos, mulheres consideradas velhas demais para casar, mulheres com corpos que não se encaixavam nos padrões de beleza da época. Ali, sob a orientação de Helena e Ubirajara, elas aprendiam a viver em harmonia com a floresta, a valorizar suas próprias forças, a construir uma vida digna. A comunidade, que recebeu o nome de Nova Aurora, tornou-se conhecida na região por seu artesanato, suas ervas medicinais e seus conhecimentos sobre a floresta. Helena utilizou sua educação formal para ensinar as mulheres a ler e escrever, enquanto Ubirajara compartilhava os conhecimentos ancestrais de seu povo. Juntos, eles tiveram 3 filhos, que cresceram fortes e sábios, transitando entre os mundos indígena e não indígena com uma naturalidade que seus pais nunca puderam experimentar. As crianças da comunidade aprendiam tanto a ler Shakespeare quanto a identificar plantas medicinais, tanto a fazer contas quanto a rastrear animais na floresta. 20 anos após ter sido banida para a aldeia, Helena recebeu uma visita inesperada. Sua mãe, agora uma senhora frágil e envelhecida, chegou a Nova Aurora acompanhada por uma jovem empregada. O reencontro foi tenso a princípio, marcado por 2 décadas de silêncio e abandono. Mas quando a mãe de Helena viu os netos, quando testemunhou o respeito com que todos tratavam sua filha, quando percebeu a felicidade serena que emanava dela, algo se quebrou dentro da velha senhora. Eu deveria ter te defendido, confessou ela, entre lágrimas. Deveria ter impedido seu pai, deveria ter sido forte como você é. Helena abraçou a mãe, sentindo que o círculo de dor finalmente se fechava. Você está aqui agora, mãe. E este lugar tem espaço para todos que buscam cura. A senhora Vasconcelos acabou ficando em Nova Aurora, descobrindo nos últimos anos de sua vida uma liberdade e uma alegria que jamais conhecera nos salões da alta sociedade. Com o passar dos anos, a reputação de Nova Aurora cresceu. Jornalistas da capital viajavam dias para conhecer aquela experiência única, uma comunidade liderada por uma mulher rica que havia escolhido viver na fronteira entre 2 mundos, que combinava conhecimentos tradicionais indígenas com educação formal, que acolhia os rejeitados e transformava a dor em força. Helena, agora com cabelos grisalhos e rugas que marcavam seu rosto como mapas de uma vida intensa, caminhava todas as manhãs até a beira do rio com Ubirajara. Ali, observavam o nascer do sol refletido nas águas, sentindo a gratidão pela jornada improvável que os unira. Você se arrepende? Perguntou Ubirajara certa manhã, quando já estavam juntos há mais de 3 décadas. De não ter voltado para sua vida de riqueza depois que seu pai morreu? Helena sorriu, apertando a mão do companheiro que nunca deixará de olhá-la com admiração. Como poderia me arrepender de ter encontrado meu verdadeiro lar? Meu pai pensou que estava me punindo, mas me deu o maior presente de todos, a chance de me encontrar, de ser amada como sou. Ubirajara assentiu, compreendendo perfeitamente. Às vezes, o que parece uma maldição é apenas um caminho para o destino que nos aguarda. Helena olhou para a comunidade que haviam construído juntos, as casas simples mas confortáveis, as hortas produtivas, as crianças brincando livremente, as mulheres trabalhando com dignidade e propósito. Cada uma daquelas pessoas carregava histórias de rejeição semelhantes à sua, mas ali, às margens do grande rio, haviam encontrado aceitação e um novo começo. Sabe o que mais me espanta? Disse Helena. É que nada disso teria acontecido se eu fosse o que eles chamavam de normal. Se eu fosse magra e tivesse me casado com algum filho de fazendeiro, estaria agora presa em uma vida vazia, repetindo os mesmos preconceitos, temendo os mesmos fantasmas. O rio sempre encontra seu caminho para o mar, respondeu Ubirajara, com a sabedoria tranquila que sempre o caracterizou. Não importa quantas pedras tentem bloqueá-lo. E assim,
naquele canto remoto da Amazônia, entre a floresta e o rio, Helena, a mulher que um dia foi enviada como punição para viver entre selvagens, encontrou não apenas o amor verdadeiro, mas também seu propósito. Sua história, sussurrada de barco em barco, de porto em porto, tornou-se uma lenda da região, um lembrete de que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. O sol, agora plenamente acima do horizonte, banhava a nova aurora com sua luz dourada. Um novo dia começava na comunidade construída por uma improvável parceria, a herdeira rejeitada e o guerreiro solitário que a amou como ninguém jamais havia amado.